Olá, o Brasil e o mundo na sua tela. Começa agora o Entrevista Record Mundo, que hoje tem um convidado muito especial, Plínio de Arruda Sampaio, ex-deputado federal, um homem que conhece profundamente a América Latina, viveu também nos Estados Unidos, um dos líderes políticos mais experientes em atividade no Brasil. Já era político antes do golpe de 64, né, Plínio? Muito antes, né? Obrigado pela sua presença. É meu prazer estar aqui com você. Muito bem, o Plínio de Arruda Sampaio, que vai nos ajudar a conversar sobre vários assuntos. Nós vamos começar pela América Latina, até porque é um continente, uma região que passa por mudanças nos últimos anos. Primeiro nós vimos o surgimento de líderes de esquerda em muitos países, como Venezuela, Bolívia, Equador, Brasil também. Muitos deles foram vistos com desconfiança pelos Estados Unidos. Os norte-americanos também passaram por mudanças no ano passado, a principal delas, a eleição de Barack Obama à presidência. Bom, afinal, tem tanta coisa mudando assim na política aqui da América Latina, dos Estados Unidos? O que é que nós podemos esperar para os próximos anos na geopolítica, no mundo? Será que Barack Obama significou realmente mudança? Quem vai nos ajudar a responder tudo isso é Plínio de Arruda Sampaio, advogado de formação e, como eu disse, ex-deputado federal. Plínio, que tem atividades políticas, segue filiado ao PSOL, né, Plínio? Exatamente. Nesse momento sou um membro do PSOL. Muito bem, mas nós vamos falar aqui um pouco do Brasil, claro, vamos falar também do mundo. Vamos pedir que você nos ajude a entender essa conjuntura aqui na América Latina. Bom, o Congresso Brasileiro, o Senado, recentemente aprovou a entrada da Venezuela como membro permanente do Mercosul. Qual é a leitura? Muita gente acha que não devia, que o Brasil não devia aceitar a Venezuela como membro do Mercosul. Qual é a leitura que Essas pessoas, Rodrigo, estão enganadas. Realmente não tem sentido excluir qualquer país que queira entrar para formar um bloco, porque qual é a ideia do Mercosul? É você dar escala para a nossa produção, aumentar a escala do nosso mercado para negociar melhor no mercado mundial. Isso é a lógica de todo bloco econômico que seja feito, né? Se você negocia individualmente, país por país, você é mais fraco. O Paraguai no mercado mundial é um coitado, né? O próprio Brasil, que já tem uma produção maior, sozinho não tem força. Ao passo que, congregado, ele tem mais condições de negociar melhor. Então, nesse caso, é um contrassenso impedir a Venezuela, que é demais. É o quinto produtor de petróleo do mundo, não é verdade? De participar, somente porque alguns aqui têm uma ideia equivocada a respeito do Chávez e do que está acontecendo lá. Equivocada porque as pessoas dizem, Chávez vai trazer instabilidade para dentro do Mercosul. Você não concorda com isso? Não, a instabilidade da Venezuela não é culpa do Chávez. A instabilidade da Venezuela é culpa dos governos absolutamente arbitrários e irresponsáveis que a Venezuela teve nos momentos, logo em seguida, a descoberta do petróleo. A descoberta do petróleo foi, na verdade, um grande malefício para a Venezuela. Ela simplesmente estancou a agricultura venezuelana, né? E ela criou um clima falso de um gasto absurdo, né? E desguarneceu o país. É um país que vive de mandar um monte de petróleo para fora, vem aquele dinheirão, ele não tem nem o que fazer com o dinheirão, Rodrigo, porque ele não tem estrutura para reciclar ali. Importa quase tudo, né? Importa tudo, é um consumismo brutal e criou uma sociedade, uma cultura da irresponsabilidade financeira em todos. Agora, a PDVSA, que é a grande companhia de petróleo venezuelana, era dominada, pelo menos a gente acompanhava isso daqui, eu estive na Venezuela, também tive essa impressão, dominada por uma espécie de uma casta, né? Que parecia que era um país dentro de outro país. É né? claro, era um tumor dentro do Estado. Né? Um tumor a serviço de quem? Das companhias estrangeiras. Então esse é o ódio em relação ao Chávez. O ódio em relação ao Chávez é que ele realmente... Eu acompanhei também muito bem a política da Venezuela, porque eu sou muito amigo do antigo presidente dele, Rafael Caldeira. Ele viu pouco antes de Chávez, né? E foi o que o Chávez sucedeu. Entendeu? Um velho político democrata cristão, um homem seríssimo. Entendeu? E que me falou a mim, pessoalmente, que o que liquidou a democracia cristã lá foi a corrupção dos governos anteriores.
É porque antes de Chávez, dois partidos dominavam a Venezuela, né? A COPEI e a AD, né? A AD, Ação Democrática do Pérez, né? E a COPEI do Caldeira, mas depois tomada do Caldeira por uma série de políticos corruptos. Quando Chávez, aí há uma desmoralização geral da política e Chávez surge nesse vazio, né? Neste vazio. Quer dizer, é um regime, na verdade, populista, entendeu? Porque é um regime muito personalista, é o Chávez que resolve tudo, mas no quadro político da Venezuela, Rodrigo, ele é um avanço. Ele é um avanço. Como o populismo foi um avanço aqui no Brasil. A política do Getúlio, a política dos populistas, Jânio Quadros, etc., ela era uma política, em princípio, limitada, né? É até certo ponto de vista uma política conservadora, mas no contexto muito atrasado da política brasileira de então, ele representou uma participação popular e, portanto, um aumento, um avanço político. Estava falando da democracia cristã, né? Para quem não sabe, Plínio de Arruda Sampaio foi deputado federal ainda antes do golpe de 64 pelo antigo PDC, né? O Partido Democrata Cristão aqui no Brasil, né? Exatamente. E foi caçado. E não tem nada que ver, olha, Rodrigo, e o telespectador, não tem nada que ver com aquele do bondinho do Emael. Era um negócio sério, um partido de verdade, era uma tentativa de experiência, de uma espécie de social-democracia baseada nas encíclicas sociais, etc. Era um partido, em geral, dos cristãos. E o senhor foi caçado quando teve o golpe de 64, até para a gente retomar um pouco da história, e é uma história parecida em toda a América Latina. Quando teve o golpe militar aqui em 64, o senhor foi caçado, né? Porque os políticos que os militares não gostavam foram todos encostados, né? Rodrigo, depois que a gente chega nessa idade, a gente fica muito preocupado com a imagem para dizer para os netos. Então, uma das coisas que eu digo para os meus netos, com muita alegria, é que eu fui caçado na primeira lista. Ou seja, eu passei no exame dos brasileiros sérios em primeira época. Fui caçado junto com a Arraes, Goulart, Prestes, com, enfim, Brizola. Celso Furtado, Brizola, enfim, com os brasileiros que procuravam, de fato, libertar o nosso país da tutela do imperialismo. E aí há um movimento em toda a América Latina, golpe militar no Brasil, na Argentina, no Uruguai, no Paraguai já vinha de antes, com o Stroessner, né? Movimento que durou muitos anos em toda... No Chile, claro, também. Claro. Movimento que durou muitos anos. Como é que o senhor faz a leitura dessa nova América Latina? Depois da ditadura houve aquele ciclo liberal ou neoliberal, com Menem, com Fernando Henrique, com Fujimori, e agora a América Latina parece que foi para a esquerda. Foi mesmo? A América Latina não foi ainda, porque se o Brasil não for, o resto não vai, né? O Chile ainda não foi para a esquerda, né? A Argentina não se pode dizer que tenha ido para a esquerda. Mas é o que? Um centro-esquerda? Como é que o senhor definiria o que está acontecendo hoje na América do Sul, na América Latina? Olha, eu ponho mais para um centro-direita. É mesmo, né? É. Compreende? A Bachelet é um centro-direita. Concertação, não é um centro. No Chile. No Chile. Eu diria mais um centro-direita. Agora, nestes países andinos, Rodrigo, onde a fissura da conquista colonial foi brutal, você tem um componente de esquerda associado a um profundo ressentimento. Países são o quê? Venezuela, Colômbia, que não foi ainda, está em guerra, Equador, Bolívia e outro que não foi ainda, mas vai, é o Peru. Quer dizer, esses 5 países têm um componente, eu trabalhei em todos eles, porque o meu exílio, eu trabalhei na FAO, a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação. E a minha tarefa era fazer missões sobre reforma agrária e desenvolvimento rural nesses países. Então eu conheci-os todos, Rodrigo, mas não como turista, mas como trabalhador. Eu chegava lá, pegava um carro do Ministério da Agricultura e corria o país. Para ajudar a fazer programas de reforma agrária. Programa de reforma agrária. Então eu conheci bem a literatura indigenista do Peru, que é fantástico. Há um escritor peruano chamado Arguedas, que é um colosso. É o maior, na minha opinião, o maior. Ele relata bem o que foi esta dominação. Dominação dos espanhóis. Dos espanhóis lá. Então, portanto, o ressentimento dos indígenas. E a porcentagem de população indígena nesses países
É enorme, é só a gente ir ver, né? É claro. Aliás, você sabe que dizem que no Chile o carabineiro é sempre um mapuche. Carabineiro que é o soldado, né? O soldado, o policial. Então eu pergunto, por que todo carabineiro é mapuche? Porque é a única ocasião que ele tem de descer a lenha nos brancos. Mapuche que é uma minoria indígena, né? Importante. Indígena mais importante. Uma nação indígena muito importante. Roubada de suas terras. Uma vergonha. O Plínio de Arruda Sampaio teve, quando houve o golpe de 64,